aquilo que você acredita, o seu inconsciente vai fazer de tudo para mover você para que isso se torne verdade. Então, olha só como é importante você ter clareza do que você escolhe acreditar. Vou repetir. Aquilo que você acredita, o teu inconsciente vai te mover para fazer com que isso se torne verdade. Se você não vai conversar com o seu cônjuge porque você acha que não vai mudar, não adianta, vai brigar de novo, existe uma crença derrotista no qual você acredita que não adianta. Se você acredita que não adianta, o fato de você não puxar a conversa vai confirmar que o outro não muda. Porque o que poderia fazê-lo mudar seria a sua capacidade de estabelecer uma comunicação de forma correta com o seu parceiro, com a sua parceira. Primeiro ponto, se você quer acertar a comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira, é você acreditar que existe um caminho. Sempre acreditar que existe um caminho. É você acreditar que isso vai melhorar a relação de vocês. É você acreditar que se você não insistir nisso, a relação de vocês vai por água abaixo. Isso até a gente pode fazer uma analogia, né? Essa questão do acreditar que o Fábio está falando. Sabe quando você dá entrada, enfim, você está doente, você dá entrada numa UTI, num pronto-socorro. Normalmente as pessoas, quando estão nessa situação de saúde em risco, né, de vida em risco, a gente traz, independente da doença ou da causa ou do acidente, a gente traz dentro da gente uma esperança muito grande que vai dar certo, não é assim? Nossa, olha, eu tô dando entrada no pronto-socorro, mas a minha esperança é que eu vou ficar boa, é que eu vou sair, que eu vou melhorar e que vai ficar tudo bem, né? Quando a gente não tá bem, a esperança vem também bem à tona, né? E no casamento, aí que tá, quando o nosso casamento, quando o seu relacionamento vai parar numa UTI, né? É essa hora também de você brigar por ele e não jogar a toalha. Se seu caso... Porque, pessoal, gente, presta atenção, presta muita atenção. Se está faltando diálogo no seu relacionamento hoje, o seu casamento ou já está ou vai para uma UTI. Simples assim. E aí, uma vez que chega nessa UTI, o que você vai fazer? Ah, deixa morrer? O deixa morrer, vale lembrar que você também está nessa UTI. A relação é feita de duas pessoas. Exatamente. Né? Então, o casamento está na UTI. O casamento só existe, como a Sandra disse, porque existem duas pessoas. Né? Então, quando o casamento vai para a UTI, não morre só o marido ou só a mulher, morrem os dois. Né? É assim, e quando às vai para a vezes UTI até e uma não consegue toda, sair. Né? Né? A gente evita muito trazer a questão dos filhos, porque a gente quer dar ênfase para o casal. Mas muitas vezes o casamento vai para a UTI e matou a família inteira. O que a gente mais escuta, né, dos nossos amigos médicos, né, e às vezes a gente vê em reportagens, etc., que as pessoas que venceram numa situação de quase morte, onde muitas vezes se dizia que, olha, daqui dessa noite ele não passa ou ela não passa, o relato era que essas pessoas tinham uma força para viver tão grande, ou seja, elas acreditavam que iriam vencer e que sairiam de lá com vida. Teve um relato recentemente de uma pessoa querida com Covid, e quando estava lá na UTI, não era semi-UTI, com oxigênio, ele compartilhou que o pensamento dele foi, e ele começou a ir para um quadro clínico onde era desesperador. E aí este quadro clínico ele se reverteu. Ele falava assim, eu vou voltar para minha família. Eu vou voltar para minha família. Eu vou voltar para minha família. E ele saiu, o quadro se reverteu, ele está curado e voltou para a família. Pessoa jovem, né, sem comorbidade para justificar que ele estivesse lá. Então, de novo, aquilo que você acredita, o seu inconsciente vai fazer de tudo para mover o seu organismo inteiro, as suas células, o seu ser, né, para que isso se torne verdade. Então, é super importante que você, para que o seu casamento não vá para a UTI, que você tenha o seu cestinho de medicamentos que você toma quando precisar. Você sabe quais são esses medicamentos que você vai tomar para que seu casamento não adoeça e não vá para a UTI? Você vai escolher o que acreditar. E cada coisa que você acredita, você vai transformar numa pílulazinha, um remédio que vai
te alimentar, que quando você achar que você está adoecendo, que você está febril, que seu corpo não vai mais aguentar, você vai se alimentar desta pílula. Então você vai acreditar que o seu casamento não vai ser vencido. São escolhas que você precisa fazer. Você vai acreditar que casamento é felicidade. E, gente, é felicidade, sim. Né? É uma assim. E aí, eu vou só fazer um parênteses e eu vou voltar assim. Não tem como, a gente não consegue só ser superficial, a gente precisa aprofundar. Normalmente, se você foi criada ou criado numa família em que a relação conjugal dos seus pais não foi uma relação que você, enquanto criança, esperava que fosse um casamento, e é comum as crianças se decepcionarem com a relação dos pais, ou porque participava de brigas, ou às vezes porque estavam numa situação de dificuldade financeira, ou porque tinha algum vício, ou porque tinha traição, ou porque houve separação, ou por uma série de motivos, ou porque tinha agressão. Que casamento era ruim, casamento era sofrimento. E isso fica marcado emocionalmente naquela criança, que depois que se torna adulto, essa marcação emocional não está no seu consciente, mas está no seu inconsciente. E esse inconsciente, ele fica tocando horror. Ele fica mandando para você a informação. O tempo todo, ele tá com terror, né? Tá com terror o tempo todo de que casamento... E a gente não percebe. E de que casamento não é bom, casamento te traz infelicidade. Como assim, Sampa, casamento não é bom, te traz felicidade? O inconsciente diz, olha, minha mãe sofria, meu pai sofria, se separaram, eu vi minha mãe chorando, meu pai bebia, eu não sei o quê. Aí eu fui conviver depois, quando meu pai se casou com uma outra mulher, e eu morei um tempo com meu pai, eu morei um tempo com a minha mãe, e eu notava que eles não eram felizes, eles eram infelizes. Então, isso aí ia piorando. Então fica uma marcação emocional de que casamento não traz felicidade. E aí, essa pessoa cresce e se casa. E, infelizmente, gente, muitos adultos possuem uma marcação emocional inconsciente de que casamento não é a melhor coisa do mundo. O casamento, ele tem a possibilidade de ser a melhor coisa do mundo, sim. Total. E aí, então, só para dizer assim, o que você acredita consciente ou inconscientemente, o seu organismo, o seu todo, o seu ser vai se esforçar para torná-lo realidade.